Olá, eu não curto demais estatísticas, mas eu queria comentar umas notícias recentes que apareceram ontem e hoje, né? Ontem eu li no jornal O Tempo a seguinte reportagem, né? População evangélica deve ultrapassar católica no Brasil em poucos anos. Saiba quando. Número de seguidores do Vaticano cai há décadas no país. E aí, no corpo da reportagem, a gente fica sabendo de uma previsão estatística de que em 2032 a população evangélica provavelmente será maior do que a população católica, segundo estimativas. É claro, eu já vou dizer, eu não vejo como muito plausível isso. Não me parece que essa suposta tendência vá se confirmar. É um estudo basicamente realmente de números e tendências assim na ideia de gráfico, mas não considera outros fatores que atuam nisso, nessa decisão, nessa adesão ou não. Né? Não tem nenhuma expectativa de que isso aqui seja real. Hoje, inclusive, aparecia outro tipo de reportagem indicando um caminho diferente, porque dizia-se que o IBGE tem demonstrado já um declínio ou uma desaceleração no crescimento dos evangélicos no país. Não há mais aquele boom que houve nas últimas décadas, de um crescimento estrondoso. Isso não há mais. Mas mais importante do que isso, talvez seja considerar o que significaria e o que tem significado esse crescimento até aqui e o que significaria um crescimento ainda maior. Né? E essa inversão de posições, assim, ter numericamente mais evangélicos no Brasil do que católicos. E eu queria dizer que eu acho que não significaria nada. Acho que não. E isso porque nós não sabemos exatamente o que significa ser evangélico no Brasil. Ou sabemos. Eu acho que é algo extremamente nebuloso. Talvez lá na década de 1980, eu nasci em 1982, talvez ali no comecinho da década de 90, nós soubéssemos um pouco melhor o que é um evangélico. Embora a definição de evangélico ou a autocompreensão de um evangélico naquele contexto talvez não fosse tão boa assim, tão bem acabada, mas havia uma ênfase muito grande na questão ética, de tal forma que o evangélico lá, nos anos 90, olhava muito para si, para o seu comportamento, com uma vontade de ser um exemplo, de ter uma postura ética devida. E eu já disse isso em várias ocasiões, né? Na escola, meus colegas costumavam dizer: pergunta para o César para ver se é verdade, porque ele é crente e crente não pode mentir. Né? Existia isso. Claro que essa imagem foi destruída depois, ainda na década de 90, né, com o crescimento da igreja dos neopentecostais, de uma igreja específica em que aconteceu aquilo de um pastor chutar uma imagem de uma santa e tudo mais. Isso ali foi o começo da catástrofe, né, para a imagem dos evangélicos. E também, é claro, né, o líder dessa mesma igreja aparecendo, falando de dinheiro, a forma como eles pediam dinheiro, e não sei se era só pedir o verbo adequado né, para falar daquilo que se vive hoje ainda em muitos lugares ainda. Mas eu sei que era outra coisa, né? E o que é ser evangélico hoje? Eu acho que ser evangélico hoje é algo tão confuso e em muitos contextos muito misturado com outras coisas que nem religiosas são. Algumas igrejas me parecem uma extensão do shopping center, né? Uma extensão de de um centro de treinamento para empreendedores, é, ou de uma, sei lá, uma clínica de afagos. O que é uma igreja hoje? O que é ser evangélico hoje? As pessoas ouvem realmente a palavra de Deus, sendo palavra de Deus, ou ouvem
palestras de motivação, palestras de qualquer tipo, mas não comunicando o Evangelho de Jesus. Você pode, às vezes, isso precisa ficar muito claro, você pode usar uma história bíblica para pregar uma verdade que não é bíblica. E assim, obviamente, não é verdade também, né? Você vai usar a palavra de Deus, mas para pregar outra coisa, que é aquilo que atrai as pessoas hoje em dia. Eu consigo fazer isso, eu conseguiria fazer isso. Pego a história lá de Davi e falo da necessidade da perseverança, da ousadia, né? E de como que Deus pode mudar a sua vida. E te manipula as emoções e faço você vibrar com isso, você sai dali achando que agora a sua vida vai deslanchar. Mas isso não é a pregação da palavra de Deus. Isso é a manipulação das pessoas, usando sim para isso a palavra de Deus. Mas é uma deturpação da comunicação da verdade eterna. Isso não é evangelho. Eu acho que muitas igrejas evangélicas hoje sequer devem ser consideradas cristãs. Não tem as marcas da igreja cristã. Simplesmente não tem. O que você tem muitas vezes é isso. É uma aglutinação de pessoas usando um vocabulário religioso, com uma certa pauta, às vezes sim, uma pauta de costumes, mas veja a diferença com relação ao que se tinha lá na década de 80 e 90, quando as pessoas evangélicas geralmente falavam de pecado olhando para si muito, considerando a própria vida e procurando viver uma vida com um padrão ético mais elevado. Hoje se fala de pecado para acusar o outro, né? E aí se faz um recorte de um conjunto de costumes que se coloca assim como necessário, né, esse conjunto, como precioso, mas geralmente apontando para os de fora, e não olhando para si. E aí você se reúne como supostamente igreja e fala mal dos pecados do mundo. E fica todo mundo ali dentro protegido e tranquilo, porque não se vê incomodado pela palavra de Deus. Isso é a igreja evangélica hoje? Em certa medida, eu acho que é isso. Às vezes é isso. E eu vou dizer, isso não é cristianismo. E por que eu estou dizendo tudo isso, né, tão claramente? Porque eu entendo, então, que essas estatísticas que falam do crescimento do número de evangélicos, elas não significam praticamente nada do ponto de vista da fé. Elas não me ajudam em nada. Do ponto de vista sociológico, pode ser algo interessante e tudo mais, mas do ponto de vista da fé, não. Porque essa multidão de evangélicos aí, ela definha porque lhe falta o evangelho. Ter o nome evangélico não ajuda em nada. Na verdade, até confunde. E veja o Rio de Janeiro, né? Temos aqui uma proporção enorme de evangélicos. Eu tenho certeza que é maior do que a média do Brasil. Adianta alguma coisa? Não. Aquela expectativa que se podia ter lá na década de 80, se formos um Brasil evangélico, as pessoas não vão mentir. Então as pessoas vão viver com uma ética um pouco mais elevada. Vejam como vai ser como um país protestante, né? E se pensava, vai ser como um país nórdico, que tem maioria protestante. Não vai, não vai. Olha de perto para o Rio de Janeiro, né? Dá até medo de falar, mas olha. Né? Olha o descaramento de liderança evangélica desse país. Olha o que era impensável lá naquele tempo. Por quê? Porque mudaram o discurso, porque mudaram a visão do que é ser evangélico de tal forma que hoje é isso. Infelizmente, aquilo que quando eu era criança era brincadeira, que de fora, que as pessoas, para criticar os evangélicos, falavam, pequenas igrejas, grandes negócios. Hoje, infelizmente, você vê, nem são pequenas igrejas, grandes negócios, são grandes igrejas, mega igrejas, gigantescos negócios, como corporações mesmo. É vergonhoso, mas o que se chama de evangélico hoje, em grande medida, é um negócio.
E o povo definha porque lhe falta o Evangelho de Jesus. Não que, e aí eu queria só observar isso, né? Não que lá na década de 80 e 90, no meio evangélico em geral, as coisas estivessem muito bem. Não que não houvesse problemas e não que houvesse abundância do Evangelho. Até comentava com as pessoas na congregação no domingo, agora, né, antes de ontem. Você pode, e podia também na década de 80, frequentar uma igreja evangélica durante anos e nunca ouvir da boca de alguém diretamente: os teus pecados estão perdoados. Você podia até ouvir sobre perdão, há perdão, mas não saía com a leveza de saber do perdão, de ouvir a palavra do perdão, a mensagem do perdão ser dita diretamente a você, com toda segurança e ousadia por causa do Evangelho de Jesus. Os teus pecados estão perdoados. Isso é Evangelho de Jesus. Isso é a boa nova do perdão sendo comunicada diretamente à pessoa como verdade para a sua vida hoje, e não como conhecimento histórico, e não como notícias sobre uma verdade, uma notícia de algo que aconteceu ou algo abstrato. Não. Sabe, você, né, isso a gente faz todo culto, né? Nós nos reunimos, nós que queremos ser verdadeiramente evangélicos e olhamos para a pessoa e dizemos: os teus pecados estão perdoados. E por isso eu olho para essas estatísticas e digo: falta para essa multidão o Evangelho de Jesus. Falta esse contato, falta a beleza dessa entrega da dádiva de Cristo, daquilo que Cristo conquistou e às vezes fica guardado, para que a pessoa tenha que descobrir no meio de tanta conversa qual é o presente que Cristo me dá. De tanta conversa moralista, de tanta conversa ufanista, de tanta conversa sobre grandeza da própria instituição, de tanto heroísmo individualista, de líderes ou também nas próprias pessoas que frequentam a igreja. Onde está o Evangelho? E aí eu espero que as pessoas possam ouvir: os seus pecados estão perdoados. Eu espero que as pessoas possam ouvir isso e possam olhar para a cruz de Cristo e reconhecer a fonte de todo o perdão ali. Enquanto isso não acontece, pode ter uma população evangélica gigantesca, mas isso é só um nome. O Evangelho, de fato, não está sendo vivido, não está sendo recebido no coração das pessoas e não vai se expressar na sua realidade diária também, porque não se expressa aquilo que não se tem, infelizmente. Bênção de Deus, um grande abraço e até a próxima.